Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com vocês do 7º ano, na aula Líderes Religiosos de Destaque e suas contribuições à sociedade. A gente sabe que a liderança no contexto da religião é algo muito importante. E, infelizmente, às vezes até há mau exemplo de liderança independente da religião. Nunca você generalize, quer dizer, a partir do erro de uma pessoa, você então desqualifique toda uma religião. Isso é um aspecto muito negativo. Às vezes até um grupo, você pode ter um grupo de determinada religião que está se comportando de maneira equivocada. E não é por causa disso, daquele grupo, que você vai achar que aquela religião toda. Então é muito importante a gente ter em mente quem são esses líderes, qual é a contribuição desses líderes a líderes que se projetam para fora da religião que eles representam. Então nós vamos ver agora aqui uns bons exemplos de líderes que já faleceram, mas líderes que estão aí, independente da religião, eles estão aí dando bom exemplo, né? Por exemplo, nós temos aqui 3 lideranças que são, inclusive, lideranças de raça negra, uma delas de raça indiana, que são pessoas que já faleceram, mas que foram decisivos, foram muito importantes. Um deles, alguns exemplos de líderes de épocas passadas, não é? Um deles aqui no estado do Acre, uma religião que surgiu aqui no início do século XX, mestre Irineu Serra, do Santo Daime. Olha, essa religião já sofreu inclusive preconceito nos anos 60. Você sabia que tem uma escola aqui na cidade que foi construída porque os filhos dos daimistas eram rejeitados na escola por serem da religião daimista? Interessante isso, aqui dentro do estado, mas já foi superado, graças a Deus. Hoje essa escola é uma escola para todo tipo de aluno e hoje não existe mais essa discriminação acentuada, né? Discriminação sempre existe e todos nós temos que nos educar para corrigir a discriminação religiosa e os outros tipos de discriminação na nossa vida. A gente precisa de educação, eu preciso de educação, você, todos nós, para que a gente, identificando um tipo de discriminação, a gente possa combater, ok? Porque todas as pessoas diante de Deus ou diante da sociedade têm o mesmo valor, ok? Então está aí mestre Irineu Serra, fundou a doutrina espiritual do Santo Daime, destacando-se como o primeiro líder dos seguidores dessa religião. Ele nasceu em 1890, faleceu em 1971. Eu digo líder porque há 3 correntes principais do Daime, mas todas elas surgiram a partir do Raimundo Irineu Serra, ok? Vamos ver um outro, olha, esse outro líder, Martin Luther King, é um pastor evangélico. Ele é cristão do ramo protestante e ele se projetou para além da religião protestante, do cristianismo. Por quê? Olha, foi fundamental a luta dele contra o racismo nos Estados Unidos. Olha, você vê como é que é séria essa questão. Estados Unidos, que é um país de nascedouro, as pessoas que começaram os Estados Unidos foram evangélicos perseguidos. Na Inglaterra, olha só, houve perseguição religiosa na Inglaterra no século XVII e as pessoas fugiram, perseguição entre protestantes. E eles fugiram para os Estados Unidos, um país que começou por gente perseguida, ajudada pelos indígenas. O Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é por causa da ajuda dos indígenas. Por causa da ajuda dos indígenas, os colonos sobreviveram. E esse país nasce dessa maneira, de gente perseguida, mas se torna o quê? Um símbolo negativo de discriminação racial. Pois o pastor Martin Luther King, líder pelo movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, destacou-se na luta contra o racismo, projetando-se em todo o mundo. É muito importante, muito interessante você estudar a vida desse homem e como isso foi importante contra o racismo, na luta contra o racismo, dos direitos iguais para todas as raças, né? Ele faleceu em 1968, infelizmente assassinado, não é? Depois estude mais sobre a vida desse líder. Um outro líder de bom exemplo, Mahatma Gandhi, é um líder da Índia. A Índia era um país colonizado pelos ingleses
os ingleses tornaram a Índia uma colônia sua, exploravam e se tornaram extremamente violentos quando a Índia desejou o quê? A independência. Olha, Indira Gandhi, né? Gandhi foi um líder pela não violência, lutou pela independência da Índia visando uma nação plural em termos religiosos, tornou-se um exemplo mundial de luta por métodos não violentos. Imagina isso. Lutar, sim, defender direitos, sim, mas sem usar a violência, é muito difícil isso. Muito difícil isso. Mas Mahatma Gandhi se tornou um exemplo desse tipo de postura, ok? Vamos ver agora alguns líderes que são líderes do nosso tempo. Líderes que estão ainda em atuação, não é? Do mesmo modo que a Índia, ela foi um país que colonizado, não é? Foi um país em que havia a imposição de um outro país sobre ele, acontece assim com o Tibete. O Tibete é um país que está sendo escravizado, dominado pela China. Então, as pessoas de lá não têm liberdade. E um líder do Tibete, Dalai Lama, ele é budista, ele teve que sair do Tibete e ele agora promove um movimento de libertação fora do seu país. Líder budista no exílio, ok, do governo do Tibete, reconhecido em todo o Ocidente por sua sabedoria. Ele é budista. Então, agora nós já vimos um líder daimista, um líder da religião evangélica, o cristianismo do ramo protestante, um líder hindu, da religião hindu, Mahatma Gandhi, inclusive, Índia se tornou um país, ele lutou pela não discriminação entre religiões, mas entre a Índia e o Paquistão, seu vizinho, ainda há luta religiosa. Eles são muçulmanos de um lado e hindus do outro, indianos do outro, no sentido indiano, no sentido da sua nacionalidade e da sua religião hindu. E vivem entre si em tensão constante, não é? Um aspecto negativo, ainda não resolvido, mas que Mahatma Gandhi procurou, enquanto foi vivo, procurou resolver. E a questão do Tibete é parecida, porque o Tibete é dominado pela China e Dalai Lama procura contribuir para a libertação do seu país. Um outro líder, também vivo, atuante, é o Papa Francisco, inclusive o primeiro Papa latino-americano. Ele é de nacionalidade argentina. Ele é um líder também que tem se tornado, tem se projetado para além do catolicismo por causa da sua postura, ok? Ele tem se tornado uma pessoa que tem alcançado o reconhecimento até das pessoas de outras religiões ou de religião nenhuma. Primeiro Papa latino-americano destaca-se por sua postura pacifista, conciliadora, acolhedora, plural, pela liderança católica. Então, e o último líder é um líder do candomblé. Candomblé, olha, como tem sido alvo de discriminação as religiões de matriz africana. A gente tem que se educar para evitar isso. Eu conheci um líder aqui da cidade, que é o nosso Ogan Arimateia, já falecido, e ele sempre dizia, olha, junto com a discriminação contra a religião de matriz está o racismo. Então a gente tem que se reeducar para isso. E esse líder que você está vendo aí, o pai Márcio de Jagum, um carioca, ele é líder do candomblé e uma pessoa que escreve livros, tem vídeos de formação de professores no sentido da pluralidade, da tolerância religiosa. Ele se destaca publicando livros sobre a sua religião, é profundo conhecedor da língua iorubá, a língua original da tradição do candomblé. É líder no diálogo interreligioso e na luta contra o preconceito. Então, apresentamos para vocês 3 líderes já falecidos, mas cujo exemplo permanece até hoje, e 3 líderes em atuação que continuam sendo pessoas importantes no seu exemplo para fora, dentro da sua religião e para fora dela, para além dela, um exemplo positivo na sociedade, ok? Vamos ver agora como eu posso identificar um líder, porque líderes religiosos continuam existindo por aí, não é? Então, como é que eu posso identificar um líder? Como é que eu posso saber que aquele líder é um líder? Infelizmente, eu já disse, há líderes que são líderes negativos. Há uma tendência, às vezes, da religião a achar que ela é a mais certa de todas,
que aquela religião é a única certa, todas as outras estão erradas. Isso é um pensamento que sectarista, não é? Então isso não é concebível. Então, qual seria a primeira característica de um líder que se destaca? Preserva a sua identidade religiosa, mas não considera a própria religião superior às outras. Ele mantém uma postura de diálogo e respeito. Olha aí, a sua identidade religiosa ele preserva, mas mantém uma postura de diálogo. Não pense que isso seja uma coisa fácil, não é? Mas é necessária. Apresenta uma postura ética permanente na defesa dos direitos humanos e no respeito ao outro, independentemente de raça, sexo e religião. A gente não pode querer que toda a sociedade siga a visão da minha religião. Eu tenho uma visão na minha religião, então eu vou seguir aquela visão dentro da minha religião. Mas eu não posso impor a visão da minha religião a toda a sociedade. E nem impor a visão da minha religião para as outras religiões. Então tem que haver uma postura ética desse líder permanente na defesa dos direitos humanos, do respeito ao outro, independentemente da raça do outro, do sexo do outro e da religião do outro. Eles se destacam por sua humildade pessoal, sem que busquem com orgulho a aprovação para si mesmos, concentrado na sua vocação. O líder religioso tem uma vocação, ele não pode ser vaidoso. Aliás, ele deve entender que vai aprender com outro líder da outra religião. Ele deve ter essa postura. Não se tornam líderes por demagogia, marketing individual, mas o seu reconhecimento decorre das ações de aceitação coletiva. É outra questão muito que a gente vê com muita frequência, a pessoa querer o quê? Ser vaidosa, querer se autopromover, usar a religião, usar a sua imagem para isso. Olha, não pensem que isso é uma coisa difícil, não, acontece com muita frequência, mas isso é negativo. Ele deve ter uma aprovação coletiva pelo reconhecimento dos aspectos positivos da sua personalidade. Nós mencionamos aqui líderes que até já morreram, mas que até hoje o exemplo positivo deles permaneceu, não é? Então eles têm que se tornar um modelo pessoal para todas as religiões, sabia disso? Um líder de uma outra religião se torna modelo para todas. E isso é possível sim. Não é necessário abrir mão da sua religião. Ele pode inteiramente manter a identidade religiosa, mas ser alguém que, quando alguém olha para ele, até alguém que não tem religião, fala, camarada, esse sujeito é um líder, é um exemplo, né? A experiência religiosa dele deve contribuir positivamente na vida social, para fora da religião dele, motivando um comportamento coletivo, exercendo uma influência positiva para fora da sua religião. E não se tornam líderes fundamentalistas. O que é um líder fundamentalista? Eu já mencionei aqui. Fala, minha religião é a certa, todas as outras estão erradas. Se você não vier para a minha religião, a sua religião, isso é fundamentalismo. Olha, vamos fazer diferença entre fundamento e fundamentalismo. Eu tenho uma religião. A minha religião tem fundamentos. Mas eu achar que o fundamento da minha religião é o melhor para mim, mas eu tenho que impor e todos têm que ter o fundamento da minha religião, deixou de ser fundamento, é fundamentalismo, tá? Então, um líder não pode tentar de modo distorcido destacar a sua própria religião, mas entender que todas têm o mesmo valor, ok? Que você tenha aprendido a identificar e seguir o exemplo de um bom líder. Muito obrigado, clique essa aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade.